Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, estamos de casa nova, né? Vamos falar um pouquinho aqui de cases na indústria, do impacto da cana que tivemos esse ano, principalmente a cana bisada. Mas antes de começarmos a nossa apresentação, queria começar com essa frase do Simon Sinek, que é hoje uma das referências em liderança de equipe, gerenciamento de times. O conhecimento é a compreensão baseada no que foi estudado e aprendido. A sabedoria é a compreensão baseada no que foi sentido e experimentado. E é essa a mensagem que a gente quer passar, pelo menos eu vou querer passar aqui para vocês, nessa apresentação. Só para contextualizar um pouquinho, a safra de 2023, 2024 foi uma safra com recordes. Recorde de moagem, recorde de produção, tá? Com muitas perspectivas boas, positivas para esse ano de 2024, 2025. Porém, houve também um alerta, Como eu tive um alto volume de cana, essa safra foi essa primeira safra, em 8 anos, em que teve sobra de matéria-prima no campo. Tá? Aqui é importante ressaltar que nós estamos falando daquela cana. O que é a cana bisada que vamos comentar aqui? É a cana que ficou no campo sem planejamento, ou seja, ela perdurou mais de uma safra. Tudo bem? E esse é o contexto do nosso gerente. Tá? Ele é um gerente que foi recém-promovido, superou todas as dificuldades que a safra de 2023 apresentou, com a alta moagem, e ele estava extremamente confiante para essa nova etapa. Porém, quando ele foi fazer o checklist, que foi comentado mais cedo, um ponto chamou a atenção dele. E ele imediatamente se reuniu com os gerentes das outras 3 unidades do grupo. E aí chegou o desafio. Eles notaram que para as 3 unidades existia um alto volume de cana bisada. Será que isso iria impactar o processo? O clima não ajudou. Como o Dr. Plínio Nastari apresentou ontem, estamos com um clima mais seco, pouca chuva. Tá? E isso provavelmente vai estar impactando também essa qualidade da matéria-prima. A extração caiu, o açúcar não enquadrado de jeito nenhum, e a qualidade desse mocho estava muito ruim. O gerente, então, voltou ao básico e pediu apoio da Fermentec para fazer, então, essa análise de dados. Pegamos o nosso banco de dados, dos boletins de médias semanais que nossos clientes mandam para a gente, e fizemos essa análise de dados para entender o impacto dessa cana. Nós tivemos aqui, então, são 3 usinas distintas, uma destilaria autônoma, 2 anexas, sendo uma com moenda e outra com difusor. Nós conseguimos encontrar pelo menos 19 indicadores que foram diretamente impactados por essa cana bisada, sendo que 37% desses indicadores estão correlacionados ou estão dentro do setor de matéria-prima e extração. A gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre eles, e apresentando os principais impactos e os efeitos que foram observados. Em relação ao setor de matéria-prima e extração, a primeira coisa que a gente nota é uma queda de pureza. Tá? À medida que eu aumento a proporção de cana bisada no meu processo, da entrada no meu processo, eu tenho uma perda de pureza da minha cana e um aumento do meu AR analisado. Isso acontecendo principalmente por motivo de deterioração microbiológica e que essa cana, por estar mais tempo no campo, precisou investir também no seu desenvolvimento vegetal. Outro fator interessantíssimo que nós observamos foi o aumento do álcool, tá, dentro dessa cana. À medida que eu aumento essa porcentagem de cana bisada, em que eu não tive um planejamento, não tive a manutenção adequada, eu vou estar trazendo uma carga de micro-organismos maior para o meu processo. Eu vou estar trazendo leveduras selvagens, leveduras contaminantes, vou estar trazendo também um outro indicador importante, o pH, é uma cana com pH mais baixo, e ela vai acabar trazendo mais bactérias que vão atrapalhar o meu processo de alguma forma e redução do meu desempenho. A fibra, cana também, gente, eu vou ter uma cana com uma fibra maior. Se alguém se lembrar do fator K, o famoso fator K, que é a relação de sacarose com fibra, ele vai ser reduzido por causa exatamente desse maior teor de fibras. E o que isso vai impactar? Como vocês podem observar aqui, entrou a cana bisada, eu tenho um salto no meu nível de fibra, chegando a cerca de 14,5% em alguns casos. E isso impacta diretamente na nossa extração. Tá? A cada 10% de cana bisada, eu tenho uma perda de 0,1 ponto percentual da minha extração. Tudo bem? E o efeito é direto. E quando a gente fala um pouquinho do difusor, existe mais um probleminha adicional aí,
eu estou com um pH mais baixo. E o que acontece? No difusor eu tenho uma temperatura maior de imbibição. Um pH mais baixo e temperatura muito mais alta, eu vou ter queda de pureza no próprio difusor. E já vou ter destruição de açúcar aqui. E isso acaba impactando já no nosso processo posteriormente. Quando agora a gente passa para o tratamento do caldo e da fábrica, a primeira coisa que a gente nota é aumento no uso de insumos. Lembra que ontem o Rudimar comentou que a gente precisa otimizar o uso de insumos? Aqui é um momento em que isso é extremamente importante, porque eu não posso errar a mão na dosagem de cal, e eu também não posso colocar muito, sendo redundante, né, muito pouca cal, porque eu preciso tratar o meu caldo. Nesse cliente em particular, o efeito, né, na qualidade do caldo clarificado foi tanto que superou a escala do equipamento. E por que fica mais difícil fazer esse tratamento? Porque como eu tenho uma carga de micro-organismos vindo da minha cana, eu vou ter uma maior produção de materiais coloidais indesejáveis, que vão exigir mais do meu equipamento, vão exigir mais do meu processo. Alguns deles não são capazes ou não são possíveis de fazer esse tratamento, e aí acaba sendo, então, o maior fator de peso para a qualidade do meu caldo. E, como eu falei anteriormente, né, a pureza da cana, ela reduz, ela acaba sendo importante, e isso acaba afetando as outras purezas também. Eu estou numa situação em que eu não posso correr o risco de ter queda de pureza. E isso afeta também, como a gente pode ver aqui, a pureza do meu xarope simples. À medida que essa cana bizarra está entrando no meu processo, eu tenho uma queda significativa da pureza. E isso afeta o quê? Vai ser um dos fatores que vai afetar a minha recuperação de fábrica. Eu vou ter mais dificuldade de fazer aquela sacarose que está entrando do meu xarope e converter ela de maneira eficaz em açúcar. E outro fator extremamente importante aqui é a cor do açúcar. Tá? O que a gente pode observar aqui na cor do açúcar? Foi um efeito bem interessante. Eu tenho 2 níveis. Até 40% de cana bizada, eu consigo obter uma cor de açúcar média de cerca de 700 UI. Ou seja, eu ainda tenho a capacidade de, com manobras operacionais, ou uso de clarificantes, ou uso, então, de alguns aditivos, de manter essa cor mais baixa. Porém, quando eu ultrapasso a barreira dos 40% de cana bizada, eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso, consigo estourar a escala, né, chega a cerca de 1.500 UI, e eu vou ter que reprocessar esse açúcar. Tá? Quando a gente fala em relação à fermentação, o que eu falei lá no início, que eu tenho uma alta carga de micro-organismos, e isso reflete na minha fermentação, principalmente nas destilarias autônomas, porque nas que são anexas, eu tenho a capacidade de tratar mais o meu mel, né? Eu estou usando ali água, eu tenho mais recursos para superar essa dificuldade. Mas na destilaria autônoma, como vocês podem enxergar aqui, eu tenho um aumento do número de bactérias do meu mosto e, principalmente, um indicador muito interessante, que é o manitol. Tá? Só um adendo, né? Quem tem HPLC pode fazer monitoramento do manitol. O manitol ele é um metabólito produzido por um certo grupo de bactérias, e ele, juntamente com ácido lático e outras medidas, pode ser um indicativo da qualidade microbiológica do meu caldo. Outro fator, né, aqui também a pureza do mosto vai ser afetada diretamente por essa cana bizada. E como eu vou ter uma pureza mais baixa, né, eu vou ter menos disponibilidade de açúcar para a minha fermentação, eu também vou ter um impacto direto no meu teor alcoólico. E o que isso, por fim, afeta a minha eficiência? É direto. Tá? Quando a gente olha em termos de produtividade e também tanto de etanol quanto de açúcar, eu tenho uma redução drástica da minha produtividade com a entrada dessa cana bizada. Tá bom? Ela vai exigir mais reprocessamento, ela vai exigir mais etapas, redução de processo, tá? Que vai afetar minha produtividade. E como eu estou mexendo na produtividade, estou mexendo em variáveis de medida da eficiência, ou seja, vai ficar mais difícil eu fazer a medição correta da minha eficiência, eu também tenho um impacto no meu recuperado total, corrigido. Mas, então, qual que foi a tática da equipe juntamente com a Fermentec? Aqui eu já entro um pouquinho no âmbito já de gestão enxuta. Existe uma metodologia, na verdade, que a gente chama de catch-ball,
que foi o quê? Uma equipe definia objetivos e comunicação, e a outra equipe dava o feedback, dava o retorno e definiam as táticas que iriam ser utilizadas ou que poderiam ser utilizadas para fazer essa redução. E é isso que eu vou apresentar agora para vocês, em cada processo, quais as ações que poderiam ser tomadas. Em relação ao ambiente agrícola, a primeira coisa ali, junto com a agrícola, é ter um perfil de colheita que me entregue melhor qualidade de cana, desde que essa cana não esteja tombada. Multiplicação do fermento, muito importante, durante a etapa de multiplicação, escolher uma área em que eu não tenha cana bisada. E, talvez, o que vai causar mais impacto em todo esse processo é a mescla de cana bisada com cana não bisada. Com os dados dos clientes, nós obtemos essa tabela, com faixas de operação desses indicadores, em que até 20% de cana bisada eu não sinto impacto praticamente no meu processo. Tá ok? O ideal seria 15%. Mas, quando eu aumento até 30%, eu já tenho uma redução da qualidade do meu caldo que está indo para a fábrica, mas ainda assim eu consigo manobrar essas dificuldades. Agora, passei de 33%, numa faixa de 30% a 40%, eu já tenho queda da minha recuperação, eu não consigo manter direito o controle da cor. Tudo bem? E lembrando que isso daqui foi observado para esses 3 clientes. Tá? Cada caso é um caso, são em situações específicas em cada usina. Quando eu falo em extração, não tem nada de novidade aqui. A gente tem que manter uma boa imbibição por cento de fibra, acima dos 250%, acompanhando, tá, o aumento da fibra. Em difusores, eu consigo utilizar a dosagem de cal no próprio difusor para reduzir a queda de pureza, uma embebição na faixa de 50 a 60 graus, uniforme e bem feita, contínua, o nível do Donelli acima de 70% para que se tenha uma pressão suficiente desse leito de bagaço para manter a extração acima de 70% no primeiro terno, uma expensão visual da moenda mais regular, né, para saber se eu estou fazendo uma boa limpeza dos costados, da peneira rotativa, já que eu já tenho uma carga muito grande de micro-organismos, essa é uma forma de fazer essa redução. E, em casos extremos, utilização de biocida na moenda. Agora, quando a gente fala um pouquinho de tratamento do caldo, é aquilo que o Rudimar conversou com a gente ontem, é otimizar o uso de aditivos, tá? É ter um procedimento, é ter um acompanhamento de quando utilizar cada aditivo, e não passar daquilo que é recomendado, quando for necessário fazer dosagem de enzimas ou de complexo de enzimas. Em relação, continuando no tratamento de caldo, é possível também fazer a adição de fósforo, isso aqui já não acontece tanto, né, mas caso aconteça, um fósforo abaixo de 250 ppm, faça a adição com suplementação, dosagem de alfa-amilase, nesse caso, olhando a qualidade do meu produto final, tá? Caso eu observe que meu produto final está com amido alto, eu posso dosar lá no meu tratamento de caldo, antes no caldo primário, essa enzima. Aqui, muito importante, pH do caldo. Eu preciso de um controle desse pH. Eu não posso correr o risco de fazer esse pH oscilar demais ou ficar abaixo da faixa recomendada e aí estimular ainda mais a destruição de açúcar na evaporação e no cozimento. Um outro ponto importante, só retomando um pouquinho, é que aqui eu preciso de coerência do sensor de campo com o de laboratório. Como eu vou estar utilizando mais cal, eu vou ter maior deposição desse material no meu sensor e vai requerer mais tempos de limpeza, né? A frequência de limpeza vai ter que ser maior e eu preciso ter certeza que esses sensores eles estão condizentes entre si. A adição de clarificantes no caldo e, novamente, em um caso extremo, como aconteceu com um dos nossos clientes, não sei se vocês repararam, mas tinha um gráfico que praticamente o SJM zerou. Nesse momento, o cliente teve que desviar todo o caldo para a fabricação de álcool, porque não conseguia enquadrar ou produzir o açúcar de qualidade. Sempre, claro, se possível fazer isso, observando questões de contrato. Em relação à fábrica, gente, talvez os 2 passos mais importantes aqui sejam a lavagem de centrífuga. Tá? O Rudimar também comentou ontem, tá? Ter uma maior lavagem de centrífuga na massa A, uma maior lavagem de centrífuga na massa B, porém, observando que cada caso é um caso. Existem casos, existem usinas que eu vou conseguir fazer esse aumento de lavagem, em outras isso já vai ser um pouco mais complicado. Fazer a cristalização somente com xarope,
E para quem tem açúcar branco e excesso de magma, se possível, fazer a diluição do magma. Como eu já vou ter um xarope pobre, tá? Nesse caso não é recomendado fazer a recirculação do xarope, porque eu vou ter um mel mais esgotado, e quando eu retornar esse xarope, essa massa, esse meu mel rico para o meu xarope, eu vou acabar caindo ainda mais com a minha pureza. E, novamente, em último caso, enriquecer a massa B com xarope, porém, isso daqui vai causar uma alta perda na recuperação de fábrica. Agora, a fermentação. A fermentação é interessante porque muitas ações que nós vamos comentar aqui, elas são principalmente para outra safra. Tá? Limpezas do processo completas, né, quando tiver paradas e na entre-safra, lá no finalzinho da entre-safra, quando a gente ainda tem vapor disponível, e um pouquinho antes de retomar ela também. E, se for possível, fazer o plaqueamento dessa água para que tenha certeza que não existam mais micro-organismos ali, ou células e leveduras que vão atrapalhar. Qualidade do mosto, acompanhar os indicadores de qualidade, diluição sendo feita com água, tratado e condensado, CIP a cada 4 horas, tá, gente? É o mínimo do mínimo que precisa ser feito. Tratamento do levedo, muita atenção com o consumo de ácido, aqui é muito fácil perder a mão no tratamento ácido, tá? Retornar mais vinho para a minha cuba. Temperatura de fermentação, manter ela controlada, um equilíbrio entre fermentação e degasagem. Muitas usinas ainda têm um sistema único, né, de água que passa da fermentação e vai para a degasagem, e aí eu acabo deixando alguma região ou algum setor mais quente e causando perdas. Cariotipagem e uso de leveduras personalizadas, né, e também selecionadas para a próxima safra, para garantir que eu sempre vou ter uma padronização da minha população de leveduras. Por fim, o que a equipe da usina aprendeu? Tá? Que para a extração, no caso deles, a embebição e a mescla da cana foram os mais importantes. Em relação ao tratamento do caldo, eficiência de clarificação, a otimização do uso de aditivos, qualidade do produto final, em termos de açúcar, uso de enzimas e também lavagem de centrífuga. E na fermentação, qualidade do mosto, CIP de linha a cada 4 horas, com acompanhamento do pH da cuba, né, e o uso, a quantidade de grama de ácido por litro de cuba, e também a nossa concentração de centrífuga, procurar manter ela acima de 70%. E, por fim, né, o que se aprendeu disso tudo? As unidades minimizaram o impacto da cana-bizada no início da safra. Essa distribuição de pesos, né, o quanto que a agrícola consegue absorver, o quanto que a indústria consegue absorver dentro da indústria, qual equipe consegue absorver mais desse impacto, foi essencial para evitar a variação do processo. Tudo bem? E a responsabilização dos setores também é essencial para que todo mundo saiba a importância daquilo que está sendo feito. Plano de ação para momentos críticos, né, o famoso Out of Control Action Plan, de uma forma estruturada, uma retomada rápida da eficiência e produtividade, como vocês puderam observar nos gráficos, cumprimento, talvez o mais importante aqui, é o cumprimento dos contratos e a entrega do produto final, né, cumprindo tudo aquilo que já foi acordado na entre-safra. Finalizando a nossa apresentação, então, mais uma frase do Simon Sinek: a única maneira da gente descobrir se vai dar certo é fazendo, tá bom? Meu contato e meus agradecimentos à equipe, que a gente não faz nada sozinho, então a equipe Fermentec, e também, em especial, o Claudemir, o Fernando Henrique, o Rudimar e o Edmilson, que ajudaram na construção dessa apresentação. Obrigado.